Aqui na Rádio Educadora, AM 1020, de segunda a sexta, a 1h45. O nosso programa, Encontro, fala sobre a vida, sobre Deus. E a sua participação muito nos alegra, muito nos incentiva. Venha conosco, vamos caminhar com a esperança, com a alegria e com amor. De segunda a sexta, aqui na Educadora 1020, Padre Danilo Rodrigues, no programa Encontro. Corra para aproveitar a super promoção em comemoração à 100ª Mega Loja Havan. Em agosto, toda a loja, todos os setores, tudo em 10 vezes sem entrada e sem juros. Edredom Casal Havan de R$ 59,90 por apenas R$ 29,99. Só quem produz pode vender tão barato. Porta-travesseiro somente R$ 9,99. E aproveite a promoção Pula-Pula. Clientes do cartão Havan, primeiro pagamento só para outubro. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Havan, tudo num só lugar. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto, adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Voz do Povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Eu devo a tanta gente a razão do meu progresso. 11h53, 11h53, ponto final no A Voz do Povo desta quinta-feira, para estabelecer aqui o colóquio com o Caio Bortolã, que precisa apresentar o meio-dia daqui a pouco, aqui na sua Educadora. Não é isso, Caio Bortoleixa? Bom dia, Ivan. Bom dia, tudo bem? Bom dia para todo mundo que nos ouve e vê em todas as plataformas. A Educadora é líder em todas as plataformas. Tô bem, e você, Ivan? Bom também. Ontem eu palpitei que o Grêmio passaria, passou o Cruzeiro. Torci pelo Botafogo, passou o Flamengo. Mas em compensação, meu Coringão ganhou. Rapaz do céu, o Coringão seu ganhou, tá com sorte de campeão. Eu também que foi acho. Aquilo, rapaz? Eu também. O que foi aquilo? Aos 40 e tantos Jogando do segundo mal, hein? tempo, jogando mal, desfalcado. E o Jô me faz um gol daquele que foi um gol. Até agora eu não sei se a bola bateu né? nele, se a bola bateu nele, se ele quis mesmo, foi tocar na bola. Até agora eu não entendi. Foi um gol por acaso, né? Foi. O Romero, foi um monte de sorte. O Romero na partida de ontem foi o Romero. O Romero é um péssimo jogador de futebol. O Rodriguinho foi o Rodriguinho que nós conhecíamos de bastante tempo, jogador que erra passe o jogo inteiro, foi muito mal. O Jô, num lance no primeiro tempo, cabeceou uma bola para trás. E o Romero perdeu um gol dentro do gol. Mas aos 40 e tantos do segundo tempo, ele me enfia aquela bola para o Jô e acontece o gol do Corinthians. O time está, de fato, com sorte. Sorte de campeão. Sorte de campeão. Porque depois de perder a primeira, a gente ficou naquela expectativa, né? O que vai acontecer agora com o Corinthians? Ontem jogando mal, rapaz. Chapecoense não foi capaz também de... Chapecoense também não criando coisa nenhuma. Não foi capaz de dar um chute decente ao gol, né? Ameaçar o Corinthians, que dá um susto no Corinthians. Chapecoense anda cansada, não é, Ivan? A Chapecoense foi para Barcelona jogar com o Barcelona, foi para o Japão jogar aquela taça, aquela Copa que tem um nome... estranho, né? Estranho. Que é um certo colega chamou de Copa Suruba, né? Chamou de Copa Suruba? Copa Suruba, aquele certo colega chamou de Suruba? Não é Copa Suruba, é Copa Suruga. E depois voltou para jogar com o Palmeiras, e depois voltou a Chapecó para jogar com o Corinthians. Então a Chapecoense anda cansada. Então, e sorte de campeão. Se o Corinthians empata daquele jeito que estava jogando mal, era capaz a gente ter uma esperançazinha assim de que pudesse haver um desequilíbrio por lá, né? Mas depois de ganhar aquele jogo do jeito que ganhou ontem, aí aquela coisa do sorte de campeão, né? O time se sente iluminado. A vitória né? do Cruzeiro nos pênaltis, a mim, me surpreendeu.
E a vitória do Flamengo não surpreendeu. Não foi um jogo porque também... o Flamengo é melhor que o Botafogo, né? Não foi um jogo também... Não foi nenhuma maravilha. Agora, a jogada do tal do Trauco... Aquele lateral esquerdo é do Palmeiras. Os palmeirenses estão esperançosos que ano que vem ele vai voltar ao Palmeiras. Rapaz, que fase do Palmeiras, hein? Rapaz, o tal do Vitor Luiz levou um drible da vaca. Pois é. Tá procurando o Trauco até... Trauco não, Berril, né? Tá procurando o Berril até agora. Berril, Orlando Berril. Que jogava com o Reinaldo Rueda, o novo técnico do Flamengo, no Atlético Nacional da Colômbia. Flamengo ganhou de 1-0, né? Gol de Diego. Ganhou o jogo. Gol do Flamengo Diego. E Cruzeiro. Santos. Flamengo e Cruzeiro fazendo a final. Cruzeiro. Hoje à tarde a CBF aponta aí a data e as datas e os horários dos dois jogos. Ivan, o seu presidente, afinal de contas você votou nele, eu não, depois de muita contestação, depois de ser muito contestado, aliás, queria dizer uma coisa, viu? Os deputados não aprovaram, pelo menos não ontem, o fundo partidário de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Nem podia acontecer um negócio desse. Barbaridade. Eu não sei quais serão os próximos passos, mas os deputados ontem não aprovaram na reforma política. Não pode. Que isso? Que fundo partidário de 3? Já tem. 3 bilhões e 600 já tem o dinheiro, reais já tem um fundo partidário brasileiro para bancar a campanha de político. Olha, é preciso dizer o seguinte, o povo brasileiro precisa definir o que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro tem que entender de uma vez por todas. Todo esse escândalo que a gente está vendo aí, a gente está assistindo, por conta do quê? Por conta do poder econômico. Sempre falei isso aqui. O poder econômico comprou o poder político. O poder econômico no Brasil... E isso não é só no Brasil, em outros países do mundo também acontece isso, mas aqui no Brasil deu esse escândalo todo. O poder econômico comprou o poder político. Veja na eleição aqui, gente. Na eleição aqui de Limeira. Em 2000 e quando que foi a eleição para 2012, 2014? Quando foi a eleição para deputado? 2014. 2014? Pega lá! O pessoal que saiu candidato a deputado, pega lá, você vai ver Friboi lá. Se não Friboi, explicitamente, empresas do grupo dos Batista. Você vai ver o presidente da Câmara, JF, né? o presidente da Câmara, o presidente da nossa, o vereador Zé Damix, ele foi candidato a deputado aqui em Limeira, recebeu dinheiro do grupo dessa, como é que chama? JIF. JF? J de JBS. Recebeu dinheiro. F de mas Ivan, era dinheiro legal. Era por dentro, não era por fora. Tá, mas veja como poder. Veja como até onde esses tentáculos se espalharam. Na delação do Joesley Batista, ele afirma ter dado contribuições, coloquemos assim, para não chamar isso de propina, não é? Mas contribuições a mais de 1.800 políticos no Brasil. Então. Não foram 18, não foram 180, foram 1.800 políticos no Brasil a receber contribuições do grupo JF do Joesley Batista, que deve vender agora a Eldorado Papel. Ele já vendeu por alguns bilhões a Alpargatas, aquela fábrica que produz, entre outras coisas, as sandálias havaianas. Você sabe que as havaianas não deformam nem soltam as tiras. Eu ouvi falar isso aí, cara. Eu ouvi falar. É um slogan que eu criei agora. Para as havaianas. Não deformam nem soltam as tiras. E nem tem cheiro. É verdade, também não tem cheiro. Eu me lembro do do grupo dele, né? Eu me lembro do comercial do Chico Anísio. Eu era uma criança e o Chico Anísio anunciava na televisão. Você se lembra desse comercial? Sim. Chico Anísio anunciando havaianas, as únicas que não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. É do grupo dele, né? É do grupo JF. Então. Já foi vendida a operação das Alpargatas por alguns bilhões. Já foi vendida também a operação da Vigor. Sabe os produtos Vigora? Requeijão Vigora, queijos Vigora. Iogurtes da Vigora, o que mais que tem? Acho que tem leite da Vigor também, né? Todos derivados do leite. Então. Já foi vendida também e a operação da Eldorado Celulose deve ser vendida também porque a dívida da JF é de 80 bilhões de reais, somados os 10 bilhões do acordo de anuência que eles têm de pagar. Aí você raciocine comigo.
esse grande conglomerado de empresas, esse gigante empresarial, vem aqui em Limeira e bota não sei quantos mil reais na campanha de um ilustre desconhecido, né? Em nível nacional, que é o seu Zé da Mix. Mas com alguma relevância na praça, né? Tanto é que ele foi eleito. A troco do quê? Foi eleito vereador, foi reeleito vereador. A troco do quê? Teve uma votação razoável para deputado. A troco do quê? A troco do quê? Então, isso é o que aconteceu no Brasil. E outros casos. O senhor Bolsonaro, por exemplo, que bate no peito, Bolsonaro bate no peito dizendo que é honesto. O Bolsonaro, essas empresas aí destinaram a ele 200 mil reais para a campanha dele. Ele fez assim, eu não vou pegar esse dinheiro. Ele, em vez dele fazer um escândalo, entregar o dinheiro para o dono do dinheiro, ele entregou para o partido dele. Que é a mesma coisa, né? E o partido dele fez o quê? Repassa para ele. Repassou para ele. Mesma coisa. Seu Bolsonaro, para cima de Moá. Ivan, o Nelson Calvo está dizendo o seguinte aqui, as Havaianas não tinham cheiro, agora tem. E um cheiro fétido. Um abraço para o Nelson. Fétido. Eu tenho Havaianas. Aliás, a revolução que foi feita nas Havaianas, né, na marca Havaianas, a partir dos preceitos do marketing, né? Foi uma revolução comandada pelo marketing e pela publicidade, né? Publicidade vende, né, Ivan? Publicidade vende. Anunciou, vendeu. Anunciou, vendeu. Vende. É assim, publicidade nos veículos de comunicação, publicidade é conteúdo e publicidade vende. E as Havaianas, segundo o Nelson Calvo, não cheiravam, agora cheiram. Ô Nelson, eu vou dar uma cheirada no par de chinelas. Mas então... No par de chinelas Havaianas que eu tenho, em casa. E amanhã eu respondo para você se as minhas estão mal cheirosas também. Como política, né? Mal cheirosas como política, eu acho um pouco difícil. Fétidas, estavam fétidas. Mas eu estava dizendo aqui o seguinte, o povo brasileiro precisa definir o que ele quer. A opinião pública está contra a criação de um fundo, principalmente esse fundo de 3 bilhões. No que está certo a opinião pública, realmente, porque é um escândalo. Eles já têm o dinheiro lá que vai para os partidos, o dinheiro público que vai para os partidos. Para que criar mais um fundo de 3 bilhões e 600? Mas a população precisa definir o que ela quer. Ela quer aquele modelo que estava aí, que foi o STF que acabou com a destinação de dinheiro de empresas privadas para políticos, que estava aí, que criou tudo isso, ou ela cria um novo sistema, um fundo partidário que vem de dinheiro Ivan. Governamental, dinheiro do governo, dinheiro público. Ivan. O que o povo quer? Ivan. O povo precisa dizer o que o povo quer. Que você tem toda o povo precisa escolher o que ele quer. Eu acho que você tem toda a razão, mas você está aprofundando uma discussão, né? Ou quase isso, que o povo não tá nem aí. Mas precisa estar. Mas precisa estar, meu amigo. Não pode ficar essa letargia. Não pode acontecer o que a Rosana falou ontem aqui no programa A Voz do Povo de ontem. Desculpe, a Rosana liga aqui e fala assim, olha, Ivan, mãe de uma criança, de uma pessoa com deficiência, que está aí em vias de perder a gratuidade no transporte público, e fala assim, vai meia dúzia de gato pingado lá reclamar? O povo precisa acordar pra vida, pô. Porque eu disse isso aqui na semana passada sobre a perda da gratuidade. Lamentável, mais um corte. Eu vou fazer esse sinal para quem nos ouve ver pelo Facebook, pelo YouTube, pela internet, pelo portal educadora.am e também pelos aplicativos. Mais um corte. Jânio Quadros usava a vassoura. Varre, vassourinha. Varre, vassourinha. O genial publicitário limeirense Paulo Túlio criou uma campanha para o Jurandir Paixão. Ele voltou porque o povo pede bis. E bis é o nome do chocolate. E durante a campanha, o chocolate era distribuído. Chocolate bis, que aliás é uma delícia. Né? O bis ao leite, o bis de chocolate branco. Ele voltou porque o povo pede bis. Aí ele criou um outro slogan memorável, o caminho é Pedrinho. Quando o Pedrinho se elegeu prefeito. Eu estou criando aqui o Dória. O Dória, ele não está usando o jargão acelera. E aí ele faz um gesto que eu não estou me lembrando agora. Mas acho que é assim, né? Acelera. É alguma coisa assim, não é? Os 4 dedos apontados para direção aqui do meu lado esquerdo, né? Dória está em campanha? Dória está em campanha, como o Lula, né? O Dória está em campanha? Lula e Dória. Mas o Lula não tem cargo, o Dória tem, ele é prefeito de São Paulo. Pois mas o Lula devia estar preso, então, né?
Veja bem, né? Barbaridade. Esse país Também virou o uma Lula devia bagunça. estar preso. Assim, né? O Gustavo está me mostrando. Assim, esse é o acelera do João Dória. Você pode não gostar dele, você tem um enviesamento à esquerda, tudo bem. Eu gosto do Dória, eu gosto. Sei. Você gosta mais do Lula, eu gosto mais do Dória, tudo bem, nós vivemos uma democracia. Então o Dória... Eu entendo o seu pensamento. O Dória usa, eu disse que era assim, né? Os 4 dedos apontados para a direção, para uma direção. Na verdade, são os 2 dedos abertos. Você foi escoteiro, Ivan? Não fui. Eu fui. Na verdade, eu não fui escoteiro, eu fui lobinho. E aí, quando você é lobinho, depois escoteiro e bandeirante... Aliás, meu sonho de infância era ser escoteiro, viu, Ivan? É? Eu queria vestir aquele chapéu, queria vestir aquela camisa bege, aquele calção, do escoteiro. Mas eu fui lobinho, do Grupo Escoteiro Tatuíbi, número 51, aqui em Limeira. Baden Powell. Tinha aquele lenço. Não o violinista foi o criador dos escoteiros. Tinha aquele lenço e o lobinho, o escoteiro, sempre alerta. Com os 2 dedos fechados assim, sempre Criador alerta. dos escoteiros não foi criador do escotismo, né? O Dória diz acelera. O Lula, o L do Lula. E o Mário Botion é aqui, ó. Sabe o que é isso, Ivan? A tesoura. É assim? Mas O símbolo do Mário Botion é assim? É assim. Mas é o quê? Um alfaiate? O do Dória é acelera? O Dória é acelera. O do Mário Botion acho que é afunda, hein? O Lula é o L. Acho que é afunda, O hein? escoteiro é sempre alerta. E o Mário Botion, qual que é? Afunda. Limeira tá afundada em tesoura. dívidas. A tesoura. A tesoura cortando. Porque, com todo respeito aos nossos, ainda aqueles que restaram, né? Alfaiates aqui de Limeira, vou me lembrar da figura do Montezano Alfaiate, pai do ex-secretário Antônio Montezano, do Jurandir Bela Alfaiate, que o Petrelli anunciava, né? Quando eu fazia programa com o Petrelli, João Batista Petrelli, que nos deixou tão prematuramente em 1992, Petrelli anunciava Jurandir Bela Alfaiate. Eu me lembro como se fosse hoje. Anunciava também outra empresa que não existe mais, que era JH Filho e Companhia Limitada. Tinha o Natal também, que acho que também parou, né? Natal, Alfaiate. Então, Dória é assim, para quem está nos vendo. Esse é o gesto que o Dória faz. Lula é assim, o L do Lula. E o Botion? Botion é assim. É a tesoura. É a tesoura que vem e corta. É a tesoura que vem e corta remédio para o povo. É a tesoura que vem e corta... Voltou atrás. Corta porque o povo deixa. O ovo de Páscoa para criança pobre. É a tesoura que vem e corta os postos de distribuição de remédios. É a tesoura que vem e corta o transporte gratuito para deficientes, portadores de necessidades especiais e, salvo engano, também portadores do vírus HIV. E a Rosana tem razão. Mas sabe o que acontece, Ivan? O povo se acovarda, porque a mãe do deficiente tem medo de perder o pouco que tem. Ela aceita ter pouco, porque a vida dela é difícil, e ela aceita que o pouco seja diminuído. Mas ela tem medo, ela morre de medo de perder tudo. De ser perseguida? Eu não diria ser perseguida. Porque é uma tradição da política. É uma tradição da política local. É uma tradição da política local. Aqui, quantas perseguições não aconteceram no passado? Pessoas que se. Ou aqui houve uma época que ou você era de um grupo ou você era de outro. O Jurandir perseguia. O Jurandir Paixão perseguia. Eu ouvi muita história de perseguições por parte dele. Porque o Jurandir, ele tinha um... Silvio Félix me perseguiu. O Jurandir, ele tinha uma personalidade, o Caio. Eu prefiro pessoas como ele. É ou não é, né? Eu prefiro uma pessoa que chegue na minha cara, olhe na minha cara e diga assim, eu não gosto da sua cara, tá bom? Você sai da minha frente que eu não vou com a sua cara. Uhum. Do que aquele cara que vem e te dá tapinha nas costas e você pensa que ele está sendo sincero, sendo honesto com você, e você vira as costas para ele, você toma uma facada nas costas. Na verdade, não está. E isso acontecia aqui na cidade de Limeira. Mas era assim. E as pessoas têm medo disso ainda. O Paulo Radich ensaiou uma perseguição à Rádio Educadora, mas recuou. Inteligentemente recuou. Porque não faz sentido perseguição a nenhum órgão de imprensa, né? O Silvio Félix também ensaiou uma perseguição à Educadora,
a mim, pessoalmente, o Jurandir de fato perseguia. Paulo D'Andrea eu não lembro. Então, como eu não lembro, eu não posso afirmar se o Paulo D'Andrea tinha inimigos que perseguissem ou não. Numa época, você no mundo das comunicações, como você está há tantos anos, de uma família, você deve ter passado por essas situações. Eu sei de histórias, né, de prefeitos que ligavam para empresas que anunciavam. Ah, mas isso... Não é isso? Você está anunciando com aquele cara lá, eu vi uma propaganda da sua empresa com aquele cara lá. Não, mas isso não é só o prefeito que ligava para a empresa para pedir para cortar um anúncio. Tem associações também que faziam isso. Esse tipo de ameaça eu também recebi. De uma associação forte aqui de Limeira. Olha, Caio, se não mudar de postura, sabe? Nós somos uma associação, nós temos muitos associados, nós temos muito dinheiro, nós temos dinheiro até para comprar uma emissora de rádio. Então, olha, é melhor, viu, mudar de postura com relação a gente, senão a gente manda cortar os anúncios. Isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo também, né? Não é isso? Quando eu estava no rádio aqui em determinada época, não é isso? Fiquei sabendo. O prefeito mandou ligar para as empresas para mandar cortar o patrocínio. Sufocando comercialmente. Exatamente. Né? Não é isso? Mas essas coisas precisam falar. Isso, Ivan, as pessoas têm medo mesmo. Isso aconteceu. Isso não é mentira. Eu não vou nominar, mas teve prefeito que pediu a cabeça de locutor. Teve prefeito que pediu para anunciante deixar de anunciar. Não é? Teve associação que pediu a cabeça de locutor. Teve associação que ameaçou falar para os seus associados não anunciarem mais. Mas eu quero crer que isso ficou no passado. Eu tive bons patrões quero aqui. Crer que isso aqui em Limeira. Realmente aconteceu, ficou no passado. Bons patrões aqui em Limeira, né? E que me disseram, que falaram para mim: ô Ivan, fulano veio aqui pedir a tua cabeça. Tá? Fulano veio aqui e pediu a tua cabeça. Mas só que eu tive bons patrões que deram uma banana pro fulano. Você sabe que tem fulanos, tem né? uma história, Ivan, que o Beto Lucato vai poder reproduzir. Nem sei se ele vai querer tocar nesse assunto, mas melhor do que eu, que num dado momento... Agora eu não sei quem era o prefeito. A Gazeta de Limeira era muito contundente, né? Fazia críticas muito contundentes àquela administração na época do saudoso Dema Lucato, do Valdemar Lucato, pai do Roberto Lucato, pai da Fabiana, do Eduardo Lucato, Guia Lucato. O Dema era muito contundente, era um crítico muito duro a um determinado prefeito que eu não me lembro quem é. Se era o Jurandir Paixão ou se era o Paulo D'Andrea. E aí a história é a seguinte: o prefeito de então asfaltou todo o quarteirão ali da rua Barão de Campinas, da rua Barão de Cascalho, a rua que desce ali é a rua Santa Cruz. É isso? É a rua... Não, a rua Santa Cruz não, é a rua Carlos Gomes. Né? Então a rua Carlos Gomes foi asfaltada, a rua Barão de Campinas foi asfaltada, Barão de Cascalho, que vai a Barão de Campinas, a Barão de Cascalho que vem, e a Senador Vergueiro no trecho onde fica o prédio da Gazeta não foi asfaltado. Isso aconteceu. Isso é folclórico, né? Agora, não me lembro quem foi o prefeito. Se foi o Jurandir que disse, olha, não vou asfaltar, ou se foi o Paulo D'Andrea que disse, não vou asfaltar o trecho onde fica o prédio da Gazeta. Meu pai, quando presidente da Câmara, foi surpreendido com o Jurandir Paixão de chicote na mão. Isso aconteceu em Limeira. E isso aconteceu na Limeira de, no máximo, 30 anos. Nem isso. Na Limeira de 1988, 89, meu pai era presidente da Câmara, no Palacete Tatuíbi, que fica na praça, ao lado hoje do Bosque Maria Tereza, que leva o nome do meu pai, exatamente o nome do meu pai, aquela praça mal cuidada, aquela praça para a qual a prefeitura não dá a menor atenção. Aliás, já não dava a menor atenção no governo Paulo Radiche, continua não dando a menor atenção,
Uma praça tão bonita, tão agradável, ao lado do Bosque Maria Tereza, uma obra tão bem realizada. É uma praça que ninguém dá bola para ela, mas ela leva o nome do meu pai, Vitório Bortolã Filho. O Jurandir Paixão, de chicote na mão, entrou na Câmara Municipal, Que aquele, atrás que aquele do Tancredo sujeito, Orsi, que era aquele vereador sujeito da chamou de época. reio, né? Reio. Né? Aquele sujeito chamou de reio. Acho que ele próprio chamava de reio na época, não é? De reio na mão, o prefeito foi em plenos anos 80, quase anos 90, atrás de um vereador do Tancredo Orsi na Câmara Municipal. Meu pai era presidente da Câmara. À época, essa história de fato aconteceu. E é por isso, por conta dessas coisas, desse passado que existiu aqui em Limeira, que eu espero que seja... Nossa, como eu adoraria dizer que isso é coisa pertencente ao passado. Por conta desse passado que as pessoas hoje temem os políticos da nossa cidade. Elas temem. O político de Limeira não é respeitado. Ele é temido. Um ex-secretário municipal, uma boa pessoa, inclusive, entrou no estúdio de uma emissora de rádio aqui em Limeira para bater no locutor. Eu não vou citar o nome nem de um nem de outro. Mas entrou, parece que pegou o locutor pelo colarinho, não é? Certa vez, o Jurandir Paixão também teria entrado no estúdio da TV Jornal. Isso lá também no começo dos anos 90. Para tentar amedrontar, talvez pegar pelo colarinho. O Jurandir era um homem grande, forte. O apresentador da época. Isso já aconteceu. Agora, Ivan, que sirva de lição. Isso não pode acontecer de novo. Não agora. Não em 2017. Perseguição, retaliação, coação, impingir o medo. Isso não faz o menor sentido. Pedir para que o anunciante não anuncie mais naquela emissora, ou naquele jornal, ou naquela emissora de televisão. Eu quero crer que isso ficou no passado, Ivan, porque eu não consigo enxergar esse tipo de postura no Mário Botion. Se o Mário fizer isso, e nós vamos denunciar que se ele fizer, será de fato uma grande surpresa para mim. Que essas pessoas, você não pode jogar toda a responsabilidade daquilo que é positivo, daquilo que é negativo nas costas de uma pessoa só. Políticos, eles são animais que andam em grupos. Sim. Né? Andorinha só não faz verão? Não. Na política mais ainda. Eles andam em grupos. Nós estamos falando... Quando a gente fala de Jurandir Paixão, quando a gente fala de Paulo da Andréa, quando a gente fala dos prefeitos aqui da cidade de Limeira, é claro, eles são as pessoas, eles foram as pessoas que personalizaram um grupo político. Porque ficaram muito tempo se revezando no poder. Havia um grupo todo... Ambos 3 vezes prefeito de em Limeira. volta desse Prefeitos. pessoal. Eles não são responsáveis, né? Única e exclusivamente. Só eles responsáveis por aquilo que de bom faz um governo, aquilo de ruim faz um governo. Por isso que a gente precisa levar isso sempre em consideração. O Mário Botion pode não fazer isso que você falou, passar a mão no telefone, ligar para um cara e falar assim, você anuncia naquele programa lá daquela rádio? Não anuncia mais, hein, pô. Que isso, cara? Você é meu amigo, pô. Ele não vai fazer. Mas alguém do lado dele ali, algum daquela turma toda que anda ali do lado, que gravita ao redor desse pessoal, né? Pode fazer isso. Por que não? Olha, já fizeram no passado, hoje tomara que não faça mais. Estou com você. Tomara que não faça mais. Eu conheço o Mário há muitos anos. Já fui amigo do Mário. Já convivemos muito próximos, né? Ele frequentava a minha casa e eu a casa dele. Olha, o Mário me decepcionou muito e muitas vezes. No aspecto moral, não. Até agora eu não me decepcionei com o Mário no aspecto moral. No aspecto ético, me decepcionei muito com o Mário Botion. Vivo me decepcionando com ele. Mas no aspecto moral, com relação à conduta correta e honesta, nesse aspecto, não. Agora, no aspecto ético, virou e mexeu, eu me decepciono com ele. Mas realmente não acho que essa decepção eu vá ter. Olha, o prefeito está perseguindo o veículo, o prefeito vai dificultar a vida do veículo de imprensa que o critica. Houve um episódio no governo Radiche, do Paulo Radiche tirar a TV Cultura do ar para colocar a TV Opinião, que é do mesmo dono ainda hoje, porque o propósito da TV Opinião é ser uma TV chapa branca. No começo desse governo do Mário Botion,
começaram a mesma estratégia. Nós vamos usar o prédio da antiga televisão do Quintal e nós vamos fazer lá um QG da TV Opinião e lá vai ser a TV Opinião para falar bem e só bem do Mário Botion. Parece que houve uma movimentação do Mário Botion junto com o Quintal para que isso saísse do papel. Por enquanto, não saiu do papel. Eu acho que o Mário Botion não vai cometer essa estupidez. Né? Não vai fazer uma burrice desse tamanho, não é? Porque instituição que monta veículo para concorrer com os veículos tradicionais, isso só tem um nome, burrice. Né? E governo, da mesma forma. Né? O governo querer ter para si um veículo oficial é uma tremenda burrice. Né? Um veículo chapa branca que trabalhe aos seus serviços, né? É uma tremenda burrice, não faz o menor sentido. Tanto é que as televisões públicas, a TV Senado, a TV Assembleia, a Rádio Senado, a Rádio Assembleia, a TV do Lula, que é a TV Brasil, ninguém assiste, né? Ninguém dá bola para essas emissoras. TV Assembleia, ninguém vê, não tem audiência nenhuma, ninguém assiste, ninguém dá bola, porque sabe que aquele conteúdo é oficialesco e aquele conteúdo não tem a menor relevância, ele só tem um sentido, fazer propaganda do político. Com a Voz do Brasil, né? A Voz do Brasil, nós somos obrigados a veicular a Voz do Brasil, que é um entulho da ditadura Vargas, é um entulho do autoritarismo no Brasil, vem da década de 30, a Voz do Brasil, e os nossos maravilhosos congressistas não conseguiram tornar sequer, e as associações do meio também falharam, a Voz do Brasil optativa. Transmite quem quer, porque a Voz do Brasil não acrescenta absolutamente nada para ninguém. Ela é ruim para a emissora de rádio, ela é ruim para o ouvinte da emissora de rádio. Não existe a imagem do Brasil na televisão às 7 horas da noite. É um entulho do autoritarismo no Brasil, da década de 30, vai completar daqui a pouco 100 anos e não conseguiram resolver a questão da Voz do Brasil, não conseguiram ao menos deixar a Voz do Brasil optativa, transmite quem quer, porque os deputados do Norte e do Nordeste, os senadores do Norte e do Nordeste entendem que é uma ferramenta importantíssima de propaganda para eles. Então, quando há uma empresa chapa branca, sendo pública ou não, a população, Ivan, saca logo, percebe logo. Ela deixa de ouvir, ela deixa de acompanhar aquele conteúdo, porque ela percebe que aquele conteúdo é em favor de um político, é em favor de um sistema político. Então, ela larga a mão, ela vai ouvir, ela vai ler, ela vai assistir veículos que não prestem esse tipo de serviço à sua audiência. Será que ainda tem gente que... Deve ter, né? Possível para eles manterem, né, no ar até hoje. Deve ter quem ouça. Deve ter alguma... A Voz do Brasil? Alguma audiência. Não, a Voz do Brasil é uma ferramenta para os deputados, para os senadores, sobretudo do Norte e do Nordeste do Brasil. Então, né? porque deve ter um público. Que querem propaganda. Mas é evidente, Ivan, o Brasil tem milhares de emissoras de rádio e todas são obrigadas a transmitir simultaneamente a Voz do Brasil. É evidente que o alcance da Voz do Brasil torna-se grande porque não há outra opção. Mas num período em que há internet, num período em que há Rádio Câmara, Rádio Senado, Rádio Verde Oliva, que é a rádio do Exército Brasileiro, que é a TV Câmara, a TV Senado, a tudo isso, nos obrigar a todos, aos diretores de emissoras de rádio, aos proprietários de emissoras de rádio e também, e sobretudo, ao ouvinte, a consumir esse entulho que é a Voz do Brasil, é um absurdo, né? E aí as associações se envolvem, né? Tentam flexibilizar o horário, que não é vantagem nenhuma flexibilizar o horário, você só piora as coisas. Você tira das 7 horas da noite para colocar às 8 da noite ou às 9 da noite. Olha que beleza de flexibilização. Você flexibiliza entre 7 da noite e 10 da noite, não resolve absolutamente nada. Você só obriga o seu ouvinte. Você poderia estar fazendo um programa de informação, de prestação de serviço, orientando nos grandes centros, orientando o trânsito, ao passo que você é obrigado a colocar o Guarani de Carlos Gomes e as notícias do Poder Executivo, do Legislativo e do Judiciário toda noite. O Fernando Neves está dizendo que ele escuta a Voz do Brasil.
Fernando Neves. Fernando Neves é um puta de um xarope. Eu escuto a Voz do Brasil e escuto a Educadora. Um abraço, Fernando Neves, querido Fernando Neves, palmeirense Fernando Neves, mas é só ele. A Voz do Brasil foi criada numa época em que as comunicações do Brasil eram absolutamente incipientes, não é isso? E a ideia original era de levar as informações dos poderes legislativo, executivo e judiciário para o interior do país, né? Talvez isso ainda se justifique em algumas localidades do país, mas no estado de São Paulo, por exemplo, não tem o menor sentido, né? Não, no estado de São Paulo. Gente, e foi criado pela ditadura Vargas, né? Sim. Tem, mas foi criado pela... Isso foi criação de quando? Década de 50? Quer dizer, naquela época se justificava. Isso foi criado na década de 30. 30? Tá. Mais ainda. Se justificava. Né? Você precisava levar as comunicações para o interiorzão do Brasil, que não tinha, né? As comunicações, as grandes emissoras de rádio, as potentes emissoras de rádio, estavam concentradas no Rio de Janeiro. Não é? Foi lá no Rio de Janeiro que começou o rádio brasileiro. A capital federal também era no Rio de Janeiro. Sim, e foi lá que começou o rádio brasileiro. Da ditadura Vargas, nós herdamos a Voz do Brasil, esse lixo. Da ditadura militar, nós herdamos um sem número de empresas estatais. Estatal não serve para nada. Estatal só serve para cabide de emprego e para corrupção. E agora o governo do presidente que você votou nele, o Michel Temer, anuncia sabiamente, porque o resultado foi maravilhoso no mercado financeiro. Claro, não tem a menor dúvida. O mercado financeiro foi uma maravilha. Que vai privatizar, aumentou o número de empresas que serão privatizadas. Foi lançado um mini pacote, eu espero que esse pacote aumente, porque o Estado tem que ser mínimo, não é, de privatização das empresas estatais que vão gerar um lucro tremendo para o país e que, sobretudo, né, só de vendê-las o país deixa de ter prejuízo. Né? O veio da corrupção, veio é estancado. Esse é o discurso do presidente que eu votei, né? Esse é o discurso que ele está vendendo para o povo, essa ideia aí. Eu falei hoje que eu vou ler o livro, mais uma vez, está lá na minha estante, já faz tempo, e vou ler novamente, né? Está na hora de relê-lo. O livro de Aloysio Biondi, um dos maiores jornalistas econômicos do país, Brasil Privatizado, contando como foi a privatização das empresas estatais no Brasil no período do FHC presidente. Ele conta lá direitinho. E o processo é o mesmo, vai ser o mesmo agora, e estão privatizando por causa disso agora. Ele conta direitinho. Naquela época também disseram a mesma coisa que o cara está falando. Olha, a nossa vida vai melhorar, tudo vai melhorar no Brasil. E a gente viu o processo de privatização acontecer e não melhorou porcaria nenhuma. O governo não tem que cuidar de empresa estatal. O Estado tem que ser mínimo. A participação do Estado tem que ser mínima. É engraçado. O governo tem que ser enxuto. Tem que entregar tudo. A iniciativa privada tem que entregar e rápido. Esse discurso é manjado. A iniciativa privada vai fazer uma gestão eficiente, não vai ter corrupção, as empresas vão passar a dar lucro e, sobretudo, o Brasil vai deixar de ter prejuízo. Esse discurso é manjado. Eles vão... o Brasil precisa melhorar, o povo vai melhorar, vai entrar mais dinheiro, o Estado vai ficar mais leve. Por que não privatizam a Embrapa? Você ouviu falar da Embrapa aí no meio desse pacote? Não, você não ouviu falar. A Embrapa, é uma autarquia, é uma empresa estatal. Por que não privatizam a Embrapa? Pense, meu caro amigo cidadão, né? Pense, nós já ouvimos essa história lá atrás. E por que não privatiza a Embrapa? Só para encerrar. Não, olha, essa discussão pode ser uma discussão ideológica. Sim. A gente pode travar essa discussão do ponto de vista ideológico. Esquerda, direita. A esquerda, o Deus mercado toma conta... A direita, aliás, o Deus mercado toma conta de tudo. O cabide e a de emprego, esquerda, quer privatização. Ineficiente. As empresas que dão prejuízo para o povo. Não é, cara. Para a esquerda, Estado inchado, ineficiente, corrupto, com a Eletrobras dando 250 bilhões de prejuízo, não tem o menor problema. Você fala de estereótipo. Vamos falar Você pode tratar desse ponto de vista, da ideologização da coisa. A direita pensa de um jeito, a esquerda pensa de outro jeito. E você pode pensar do ponto de vista da soberania, porque os militares promoveram isso.
Sim, Principalmente, sim. principalmente A herança dos militares. os militares. A herança dos No militares. governo Vargas também. A Companhia Siderúrgica Nacional foi criada no governo Vargas. Quando era do governo, dava prejuízo. A Companhia Siderúrgica... Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Eu estou falando, eu vou ler o livro de novo, depois Você a gente conversa. numa- Eu vou você ler tá o livro de confiando novo num do livro Aloysio da década de Biondi. 90, informações É. totalmente defasadas. De um dos maiores jornalistas, jornalistas econômicos do país. Você confia apenas- Prêmio ESSO com a Folha, Prêmio apenas no que ESSO você quer confiar. com a Veja, Prêmio ESSO na Veja, Prêmio ESSO na Você Folha. acredita apenas no que você quer acreditar. Não é isso, Caio. Né? Estou falando, a gente pode discutir isso do ponto de vista ideológico e a gente pode discutir isso do seguinte ponto de vista. Olha, nós podemos encontrar um meio termo para isso. Em vez de entregar tudo para o capital, para o mercado, né? Principalmente estrangeiro, em vez de entregar tudo para o grande capital, nós podemos estudar um meio termo. Por que a Embrapa, ninguém fala nada da Embrapa, não se abre a boca da Estamos Embrapa. falando da Embrapa, que É é um uma instituto de empresa, pesquisa. é uma Fundamentalmente, autarquia, é um instituto é uma de pesquisa. autarquia, é uma autarquia das mais importantes para o país. As conquistas obtidas pela Embrapa é um negócio impressionante. Por que ninguém fala nada? Porque não interessa privatizar a Embrapa. Não interessa privatizar a Embrapa. Interessa privatizar, entregar a energia elétrica, interessa entregar a água. Não, você tem que pro entregar. capital privado. Você tem que entregar ativos ruins. Você tem que entregar empresas que dão Não, prejuízo. não. É isso que Não. você tem que entregar. Porque como é que o governo vai lidar com 250 bi Não vem com de essa prejuízo história, da Caio. Eletrobras? Não, sem Como é que o ideologizar. governo vai lidar com a corrupção nos quadros públicos? Não, sem Você ideologizar. se lembra do Banespa? Sem direito e Você esquerda. se lembra do Banespa? Lembro. O caso Você se lembra o que a dívida Banespa. do Banespa era maior que a Então, dívida mas como do que México? produziram a dívida? Como que foi produzida a Você dívida? se lembra da É isso você que se lembra da precisa saber. corrupção do Banespa? Você se lembra do cabide de empregos que era o Banespa? Você se lembra do Banezera, que empregava muitos limeirenses, inclusive? Você se lembra Olha, disso? o esse Banespa que virou Santander. esse livro que eu estou lendo explica tudo isso. Explica tudo isso. Olha, deixa a ideologia de lado. Esquece esse negócio de direita e esquerda. Me responde uma pergunta. A empresa só produz prejuízo? As empresas estatais em geral. Só prejuízo? Só prejuízo. E por que alguém vai querer um negócio desse que só dá prejuízo? Porque com uma gestão eficiente, com a empresa enxuta, sem quem é que vai fazer a gestão? A Quem é que vai iniciativa fazer? privada. A iniciativa privada. Sem o cabide de emprego. A iniciativa privada. Sem a corrupção. sem o propino. Me diga uma coisa. A aviação limeirense é privada ou é pública? A aviação limeirense é privada. É privada. Administração eficiente, hein? Nossa, como funciona? Não, a iniciativa privada, tá hein? misturando as coisas, Ivan. Como estão misturando as coisas, cara? Estou falando do sentido lógico da coisa. Você está misturando Eu não tô levando para a esquerda ou direita. Eu estou me resumindo à administração. A aviação limeirense certamente tem problemas de gestão. Esses problemas de gestão são dos seus gestores. Iniciativa privada tem problema de gestão também. A aviação limeirense tem problemas seguramente de gestão, que são dos seus gestores, e a aviação limeirense tem um problema. Quando você fala que a administração privada é absolutamente competente, Você não deixou eu terminar de competente, a aviação limeirense está aí afundada, rapaz. Você está baseado. É privada. Você está baseado num livro de 1990. É claro, porque aconteceu em 1990, não aconteceu em 2017. Eu não posso me basear em 1990. Claro porque que você pode. Os processos são dinâmicos. O mundo mudou. O mundo em 1990 era o mundo hoje é outro completamente diferente. Então eu me baseio em informações atuais. Eu vou trazer para você um mito. o guia. Eu vou trazer para você o guia da revista Exame. Eu vou trazer para... Não é mito coisa não. Coisa nenhuma. O que o Caio está dizendo é um mito. Eu vou trazer para você... A iniciativa privada é absolutamente competente. Eu vou trazer para você... E a empresa pública é incompetente. Mentira! Eu vou trazer para você o guia da revista Exame das 1000 maiores empresas brasileiras, que foi editado agora, a questão de um mês, pouco mais do que isso. Eu vou trazer para você dados de agora, dados de 2016, dados de 2017, dados de agora, e vou mostrar para você que entre as maiores empresas do Brasil não tem nenhuma estatal. Entre as empresas mais endividadas do Brasil, tá cheio de estatal. Entre as empresas
quase insolventes. Os governos, a Caio. grande maioria Caio. é estatal. Agora, você querer dizer que Caio. na iniciativa privada só tem gestões competentes, não, evidente, não é verdade. Não, o que você está dizendo, que você só há está gestões dizendo competentes. que a gestão O que eu tô a da dizendo- iniciativa privada é absolutamente o que eu tô competente dizendo- e a das estatais é incompetente. Eu O estou citando a o Embrapa, exemplo era que é da estatal, CSN. a Embrapa, que é O estatal, exemplo era da CSN, A Embrapa- da Vale do Rio Doce. a Embrapa é estatal, Tá, o exemplo a Embrapa maior, é estatal e o ninguém exemplo fala em maior- mexer com a Embrapa. O exemplo E maior a aviação da- limeirense é absolutamente O competente. exemplo maior é da Telesp. O exemplo maior é das rodovias que foram privatizadas. Telefonia foi sucateada. Ah, que foi sucateada Ivan? para esse discurso, Sucateada, para vender esse Ivan. discurso de da que o década. estatal é Me ruim desculpe, e o Ivan. privado é bom. Você tem que abandonar Não o é discurso. verdade. Você tem que morar em 2017. Não é você verdade. mora em 1960. Não é verdade, Você tem que Caio. abandonar esse discurso Não, da você me esquerda que desculpe. não cola. Não, eu tô falando que não sem cola. ideologia. Evidentemente que há empresas que são mal geridas. Sem ideologia. Evidentemente que há empresas da iniciativa privada Sim. que quebram. Aviação Limeirense tá aí. Você citou o exemplo da aviação limeirense. que é o Pegou que- um serviço que é o que público consta. e olha o que entregou. Que ao que consta está quebrada, mas com a alegação de que 40% do transporte coletivo hoje, 40% dos passageiros, não pagam para andar de ônibus. É a alegação da aviação limeirense. Agora, o que mais aconteceu lá Então, dentro, aí é que tá. eu não sei. Aí Então. você tem suprimida da sua receita, ou suprimido da sua receita 40% dela, Aviação Limeirense, evidentemente que você vai ter problemas. Caio. Por isso você vai ter de ser um gestor melhor, Caio. mais eficiente. Ponto. Caio. Agora, dizer que a iniciativa privada tem problemas, é evidente que tem. Agora, o que eu posso cravar é o seguinte: o governo administra mal. Empresa estatal é cabide de emprego, sim, senhor. Não, isso não é verdade. Empresa estatal Isso é não é verdade. ineficiente. Empresa estatal dá prejuízo. Amanhã eu vou Isso- trazer o guia das isso- 1000 maiores empresas brasileiras, publicado esse guia pela revista Isso é Exame, que uma verdade. Isso que você está revista dizendo seríssima. é verdade. Isso é que você está E dizendo. vai mostrar o estado das Sem empresas estatais nesse ideologia país. nenhuma. Isso que você está dizendo é verdade em parte. Em parte. O que eu estou dizendo também é verdade em parte. Não adianta, esse negócio de direita e esquerda, direita é melhor que esquerda, isso é uma bobagem. Não tem nada de direita é melhor que esquerda é melhor que direita. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma visão, cada um tem uma ideia de como gerir levar uma nação, um país, por exemplo, à frente para conduzir uma nação, um país para o seu destino. Isso não tem nada a ver. A aviação limeirense é uma empresa privada que pegou um serviço público. Grande parte do problema da aviação limeirense foi produzido pelos nossos governos. Grande parte dos problemas, a aviação limeirense se afundou em Limeira por problemas produzidos pelos nossos governantes. Grande parte. E isso aconteceu com as estatais. A mesma coisa aconteceu com as estatais. As estatais, no passado, funcionavam redondinhas. Mas aí os Nunca governos... funcionaram Aí redondinhas. Nunca funcionaram redondinhas. Rapaz, nós tivemos energia nesse país da década de Nunca 50 para cá. funcionaram Tivemos redondinhas. energia nesse país porque os militares criaram estatais para desenvolver o país através das energias. Porque senão a empresa privada, Caio Bortolã, só ia querer instalar energia nos grandes centros. O interior que se lascasse. Não vou levar energia para o interior do país, custa caro para burro. Eu não vou fazer isso, eu só quero ganhar dinheiro. A iniciativa privada só quer ganhar dinheiro. Energia é As concessão estatais, pública. as estatais É só o governo determinar. levaram energia para o Brasil inteiro. Você falou de empresa de ônibus. Aí os governos ferraram as Você estatais. falou de empresa de ônibus. Você sabia que empresa de ônibus recebe autorização do governo para operar em determinadas rotas? É o governo quem determina sim. que as empresas aéreas, por exemplo, Sim. vão viajar de uma ponta a outra, são os slots. Por isso que eu falei das aqui que é companhias aéreas. bobagem as pessoas E da ficarem mesma falando forma- que o empresário não quer que as empresas de ônibus venham para cá, que se instalem em E da rodoviária. aqui. É mesma uma bobagem, forma- porque quem traça isso é a Agência E da Nacional de mesma- Transporte Terrestre, E a da, ANTT. mesma forma. Ou a Artesp em São Paulo. E da mesma forma, para o transporte rodoviário, se o governo determina uma concessionária de energia elétrica que ela terá, sendo privada, que fornecer energia em centros pequenos, com populações pequenas e com a possibilidade de lucro muito baixo,
Ou ela aceita participar daquele leilão, ou ela não aceita. O Aloysio Biondi, assim. nesse livro. Em 1990, o Aloysio Biondi, nesse livro. Eu tinha conta 10 como é anos que de o idade. Aloysio Biondi, nesse livro, tá conta como é que foi feita a privatização da telefonia e da energia elétrica, foi mais ou menos na mesma base. Os governos seguraram os preços. Eles não deixavam as estatais aumentarem os preços na medida em que os preços precisavam ser reajustados para manter o equilíbrio da empresa. Represaram, até que as empresas ficaram sufocadas. Aí, vamos fazer o processo de privatização? Vamos. Aí aumentaram os preços em 150%, em 300% para entregar na mão da iniciativa privada. Quero mandar um abraço ao amigo Éder Vinícius, lá de Catanduva. Saudade do Éder. Assim o processo. Jornalista que lembra que a Petrobras era uma das empresas mais lucrativas do mundo e que nas mãos do Lula e do PT tornou-se a mais endividada. Então, esse é um exemplo do que eu estou falando. Esse é o exemplo do que eu estou falando. Do que eu estou falando. Esse é exemplo do que eu estou falando. A Petrobras era uma das mais lucrativas do planeta e tornou-se nas mãos de Lula e PT, que você tanto defende. Você está entendendo o que eu estou falando? A empresa mais endividada. O problema não é ela ser estatal. Então, a empresa mais endividada. Então, muito obrigado ao amigo e a você, porque vocês acabaram de ilustrar o que eu estou falando. A empresa Petrobras domina, ela é a única do mundo, graças ao investimento que ela fez em pesquisas, investimento que ela pôde fazer em pesquisa porque ela ganhava muito dinheiro, né? Ela domina uma tecnologia que petrolífera nenhuma, petrolão, né? Petrolífera nenhuma do mundo conseguiu. Ela tem uma tecnologia que é a extração de petróleo em águas profundas. Só ela no mundo tem essa tecnologia, nenhuma outra tem. Até pelas características geológicas do Brasil, né? Isso era uma empresa bem administrada ou não era? Até pelas características geológicas do Brasil, né? Sim, e isso é uma empresa bem administrada ou não era? Mas não sei. Agora você não sabe. Não sei. Caio, faz favor, viu? Não sei. Caio, faz o seguinte, passa amanhã, Caio. Ela é a empresa que protagonizou o maior escândalo de corrupção da história da humanidade. Isso é uma coisa, isso é uma outra coisa. Isso que eu estou falando. Os governos, o governo, não falei aqui que os governos produziram muitos problemas para a aviação limeirense. Os governos produziram esses problemas para a Petrobras, produziram esses problemas para as telefônicas, para as elétricas, para vender. Entendi. Então amanhã todos os políticos vão transformar-se em bons homens e as estatais estarão lá para que eles, políticos, assaneiem. Vai acabar o cabide de emprego, vai acabar o propinoduto, vai acabar a corrupção, vai acabar a bandalheira, vai acabar a sacanagem. E os políticos, segundo o Ivan, porque na cabeça do Ivan esse é o jeito certo de fazer, entrega para político tocar. Né? Aí tem os feudos no norte, no nordeste, né? Tem os feudos da política no sul, no sudeste, e aí nós vamos entregando as estatais sucateadas, porque além de tudo elas são sucateadas, elas estão defasadas com relação às concorrentes, então a gente entrega para os políticos e pede a Deus, para que Deus ilumine a cabeça dessa gente, para que essa gente pare de empregar parente estatal, como faziam no Banezer, parem de roubar dinheiro público, parem com o propinoduto e façam uma gestão eficiente para estatal dar lucro. É a mesma coisa que se discute aqui em Limeira. É a mesma discussão. Esse negócio de empregar parente em estatal é a mesma discussão que se trava aqui em Limeira. Aqui em Limeira, o pessoal tem um problema sério, grave, com cargo comissionado. Nossa, tem uns carguinhos comissionados lá na prefeitura. Tem uma preocupação com isso. Gente, está acontecendo coisa muito maior do que isso e o povo não está prestando atenção. Eu acho que cargo comissionado é uma questão importante, talvez não a mais importante. O povo não está prestando atenção e outras coisas muito mais importantes do que essa. Talvez não a mais importante. Nós vamos debater agora no Educador a meio-dia o prefeito Mário Botion tratorando a Câmara com um auxílio muito importante, luxuoso, eu diria, do PSDB local, do Anderson Pereira. O Anderson Pereira está fazendo tudo de acordo com a vontade do prefeito para conseguir que o prefeito mude o plano diretor a toque de caixa e para conseguir que o prefeito aprove 68 novos cargos gratificados na segunda-feira, porque não daria tempo. Nós vamos falar disso com detalhes no Educador a meio-dia. Não daria tempo para votar na próxima segunda-feira. Mas o prefeito Botion tem o PSDB, tem outros partidos, tem o Anderson Pereira e quem tem Anderson Pereira tem tudo, né? E já houve uma extraordinária ontem, tem uma outra extraordinária marcada para hoje ou para amanhã, para que tudo saia do jeito que o seu prefeito quer. Então, a gente elogia a Câmara Municipal num dia, porque aparentemente eles tomaram posição, né, marcaram posição em favor do povo,
não pode aprovar o que o prefeito quer aprovar do plano diretor, não desta maneira, não pode aprovar mais cargos com gratificação, e aí no dia seguinte os vereadores vão lá e fazem tudo ao contrário do que nós imaginávamos que eles iam fazer. E você ainda tem fé que os políticos vão dar jeito em estatal? Não, é porque é por causa dessas coisas. Sabe aquele negócio, eu quero o meu? Ah, é? Eu quero o meu. Essa coisa bem brasileira, né? Lá atrás, na época da privatização, né? Eu quero o meu, cara. Infelizmente é assim o Brasil, né? A estatal não é o problema, né? As estatais funcionavam muito bem, elas cumpriram com o seu objetivo de desenvolver, promover o desenvolvimento do país, a industrialização do país, isso lá atrás e também nos governos militares. Só que aí já viu, né? Aí propina para cá, propina para lá, eu quero o meu, né? As estatais estavam dando muito lucro, geravam muita grana, né? O governo precisando de dinheiro, não quer aumentar os impostos fica mal. Onde é que eu vou buscar dinheiro? Pega lá nas estatais, lá tem dinheiro pra caramba. Bom almoço, Ivan, até amanhã. Até amanhã.